Boa noite! Mais um Café com TCS começando e hoje temos convidada. Quem está chegando hoje pela primeira vez, seja super bem-vindo. Aqui toda quinta-feira, às 7h30 da noite, a gente fala sobre temas em sexualidade, gênero, assuntos que são da maior importância, que vão aparecer no seu consultório, mas que na maior parte das vezes você não teve na sua formação. Então, nosso objetivo aqui é levar a ciência da sexualidade para os consultórios, para que vocês possam fazer atendimentos cada vez melhores, de cada vez mais qualidade, mais informados para os pacientes de vocês. Então, hoje, feriado, né? Como é que vocês estão aí de feriado? Tudo bem? Eu soube que aí tá fazendo um frio danado, né? Para quem não sabe, eu moro em Singapura. Aqui é 6 horas da manhã, tô tomando meu café e ouvindo falar desse frio aí, porque aqui são 6 horas da manhã e já está 28 graus. Aqui é calor ou muito calor, a gente só tem essas duas estações do ano. Então vamos lá, vou chamar a Carla. A Carla é do time TCS, é psicóloga. Eu vou deixar ela apresentar, ela tem uma trajetória aí interessante nas áreas de terapia cognitivo-comportamental, enfim. E hoje a gente vai falar de um tema que foi o tema do mestrado dela, né? Mas que é tema de muita consulta de psicoterapia por aí. E é exatamente por isso que eu quis trazê-la para a gente ajudar vocês a transpor esse conhecimento que ela construiu, esse conhecimento acadêmico, para coisas absolutamente práticas que acontecem na nossa vida, tanto na sexualidade dos adolescentes quanto na sexualidade de mulheres adultas. Então, vamos lá. Oi, Carla, tudo bem? Oi, Seja Aline. bem-vinda. Obrigada. Boa noite, bom dia para você. Eu não trouxe café, mas eu trouxe um chá, porque aqui, como é que é de noite, então eu te acompanho, mas com um chazinho. Maravilhosa. Viu? Então, fala um pouco de você, da sua trajetória, como é que você foi parar, né, num mestrado estudando esse tema? Tá. Bom, eu a psicologia é minha segunda graduação, então eu era administradora, eu fiz uma transição, passei por uma transição de carreira, e nesse processo a psicologia me ajudou muito, né, não só na questão do autoconhecimento, mas uma questão também, de um autoconhecimento com foco mais profissional, vamos dizer assim, que eu também precisava. Porque eu sou uma você vai ver que na minha pesquisa, reflete um pouco isso, de eu ter muitos interesses. E a vida foi assim, e a terapia me ajudou também a dar um norte, um rumo, resgatar o interesse pela, psicologia, que foi perdido, não foi descoberto por que se perdeu, mas enfim, foi retomado agora. E diante desses meus interesses múltiplos, né, com relação a gostar de psicologia, de atendimento clínico, das terapias cognitivas, e aí no plural, porque eu tenho especialização não só em TCC, mas em terapia do esquema, que eu também adoro, psicologia positiva também, fiz a formação logo uma das primeiras turmas, né, lá Uhum. em 2019 da terapia cognitiva sexual, então assim, eu gosto das terapias, gosto de estar nesse universo, acho que enquanto psicólogas e estando nesse meio, independente de estar na academia ou não, a gente é eterno estudante, assim, a gente está sempre, né, se atualizando, enfim. E a minha intenção com o mestrado foi, abarcar o máximo das temáticas de meu interesse. Então eu gosto muito dessa coisa de cinema, eu não sei se o Rodrigo está aqui, mas Rodrigo também do time TCS, a gente, né, tem essa e Carol também, a gente tem essa troca com filme e tal. Amo animação, eh então eu quis juntar essas 2 coisas. Eu estava fazendo na época umas leituras com relação a gênero e psicologia, né, através das publicações da professora Valesca Zanello, e Uhum. aí eu falei: "Gente, como que eu junto tudo isso?" E ela meio que já junta isso, né, no primeiro livro dela, ela fala um pouco sobre isso, então eu me interessei, e fui fazer, né, o processo, né, de seleção do mestrado da UFBA. No Instituto de Psicologia. Então, no Instituto de Psicologia não tem necessariamente, assim, como tem aqui na UFRJ, algo mais focado na clínica e tudo mais, então eu fui Uhum. para o lado da psicologia do desenvolvimento. E aí é aquilo que eu tinha comentado com você, das pessoas estranharem: "Mas você é da clínica e está na psicologia do desenvolvimento e tal". E ainda mais estudando adolescente, que eu não atendo na clínica, eu falei: "Gente, mas tá tudo ligado, assim, vocês só não estão percebendo porque na clínica a gente atende pessoas, se forem adultos, né, esses adultos já foram adolescentes, já foram crianças, e,
coisas que a tal das crenças, né, que a gente fala dentro das terapias cognitivas, muitas dessas crenças elas surgem, se solidificam, enfim, durante essa fase inicial da vida, desse processo de desenvolvimento. Então, você ter uma noção bacana de como se dá, do que se esperar, até para uma boa anamnese, né, quando você recebe alguém, eu acho fundamental. Então, assim, eu estou somando, eu não estou, assim, desorientada no meu processo, não, porque para mim soma, especialmente porque eu trabalho com terapia do esquema, Sim, e isso tem muito a ver. E aí quando você falou, né, me convidou e tal, só uma correção que eu vi um vídeo que você colocou, você falou algo que o foco era em sexualidade, não, é gênero. Mas que, obviamente, a gente pode fazer essa leitura, fazer esse claro. extravasar para a sexualidade, mas só, né, para ter essa correção. Por que que eu digo isso? Porque até no tema das princesas, que na verdade as princesas, assim, eu falo das princesas e tal, mas obviamente o foco não são as princesas. Assim, é o que que as meninas, né, que eu entrevistei, que leitura que elas fazem daquilo que elas veem e tal, então uma conversa extrapolou, por isso que o nome da minha dissertação é para além desses contos de fadas, né, então o foco não é esse, apesar de usar as princesas como recurso. E muito das princesas, dos contos de fadas de um modo geral, tem essa coisa do subtexto. Então, do mesmo jeito que a gente lá dentro daquela história, aparentemente, ingênua, né, porque é para criança, porque ali está cheio de subtextos que vão, contribuir, influenciar, enfim, vão impregnar ali a nossa mente enquanto meninas consumidoras. Apesar de eu não ter consumido, na minha época não tinha tanto, assim, eu vejo mais muito isso hoje, mas impregna, né, de certa forma, a gente desde cedo. A própria Valesca tem um conceito, né, que é o de pedagogia de gênero, né, que ela traz. E fico pensando um pouco nisso, principalmente tendo filho pequeno, não tem como a gente achar que alguma coisa que a gente apresenta para a criança não ensina, né? Não tem uma comunicação, eu fico pensando nos sistêmicos também, né? Nada é neutro. Então, se eu decido, eu estava falando né, de uma situação que aconteceu com meu filho, se ele vai na festa, não vai na festa, estava lá nos stories, né? Porque ele foi convidado para ir numa festa que o tema é princesas, aí tem a atividade da maquiagem das princesas, do desfile das princesas, enfim, ele vai. E aí, a história é, se eu estou apresentando isso e não uma bola, e não um balanço, e não um quebra-cabeça, é alguma coisa que, como você está chamando de subtexto, né? Tem uma narrativa aí, tem uma explicação, tem alguma coisa que a gente aprende. E muitas das nossas crenças, a maior parte, talvez, das nossas crenças, são construídas exatamente assim. Né? Não por aprendizados diretos, e aqui estou dizendo para quem está chegando, né? Não por aprendizados diretos, isso é o certo. Claro que tem muito disso, mas tem muito aprendizado velado, no sentido de coisas que eu fui aprendendo. É aquele, mas não é assim? Mas é porque é. O é porque é alguma coisa que não te explicaram por que é. E que sempre foi. Né? E aí eu fico pensando nesses conteúdos inocentes. E a gente sabe que nada pode ser inocente. Né? Se a gente está inocente, a gente está inocente. A gente não está entendendo nada. Com certeza, assim, a minha dissertação, ela, depois quem quiser eu posso compartilhar o link, né, que eu coloquei no meu canal do YouTube, a minha defesa e tal, quem quiser assistir tá lá. Mas assim, eu me dediquei bastante em construir uma base de um entendimento, assim, uma teoria para embasar e explicar o porquê justamente isso. Então algumas autoras, foram várias autoras na verdade, né, que eu mencionei e tudo, são taxativas no sentido de qual o propósito, e falando especificamente da Disney no caso, né, uma empresa estadunidense com esse alcance global, eh, tem toda uma narrativa patriarcal, capitalista, burguesa, colonial, né, que a gente pode mencionar, e aí os textos, né, alguns dos textos que eu trouxe na minha dissertação, faço justamente essa discussão. Então, assim, não há essa inocência, a gente que acha que: "Ah, não, porque é inocente tudo", mas não é, tem uma coisa por trás, tem interesses, né, por trás. A gente a gente faz escolhas diariamente, né.
se a gente decide, até assim, eu não tenho carro, quando eu vim morar no Rio, eu vendi meu carro e tal, é uma escolha, que é política, inclusive, eu decidi andar de bicicleta e não ficar pegando carro, entende? Assim, a Sim. gente são coisas que a gente acha que não, que só foi foi uma ideia, um negócio, mas não. Então, é claro, e quando a gente pensa em crianças e adolescentes, eh, talvez, assim, a atenção tem que ser maior para isso que é consumido. E aí é interessante, eu ia falar depois, mas eu já vou antecipar, porque enquanto eu mandei minha dissertação para a banca, eu falei: "Ah, vou ficar de perninha pra cima e tal", e aí o que que eu fui fazer? Assistir animação, porque eu gosto. Então, assim, fui desopilar assistindo essas coisas. E aí eu fui assistir animes. Eu tenho sobrinhos e tal, e aí um interessado em animes, e eu fui assistir um anime. E eu falei: "Ah, legal", porque, né, eu saio desse mundo um pouco mais das meninas, e fui ver um especificamente, assim, mais voltado para os meninos. E eu fiquei chocada, assim, com esse meu olhar de gênero para o que eu estava vendo, Uhum. porque essa animação, inclusive, né, o nome dela é Black Clover. Ela fala de bruxos, de feiticeiros, tem umas coisas assim e tal, mas a representação das mulheres, que são poucas, né, nesse contexto das heroínas ali para salvar e tal, são algumas poucas, mas a concentração de mulheres é da Floresta das Bruxas. E aí tem uma Uhum. cena da mulher que a mulher: "Ai, meu Deus, que nojo, homem, eca", não se assim, não é nem sutil, é literal essa coisa. E eu falei assim: "Meu Deus do céu, olha isso", assim, você sai de eu nesse mundo de princesa, em que as meninas: "Ó, príncipe, defesa, não sei o quê, tá-tá-tá", com a ressalva de que, obviamente, hoje a gente tem um movimento de umas princesas um pouco mais ativas, assim, no sentido, né, de autônomas, etcétera, enfim, mas que a regra ainda tem essa narrativa, um pouco mais da princesa aguardando o príncipe, enfim, e vai para o contato dos meninos, que os meninos têm que ser fortão, e é interessante que o menino lá malha pra caramba, todo bombado, tal, não sei o quê, e é muita briga, luta e tal, e as meninas representadas, primeiro que tem uma bruxa que vive de lingerie, e é meio bêbada e tal, nã e quando vai nesse mundo dela que ela fugiu, é essa mensagem, de que homens não são bem vistos, e aí só fortalece essa dicotomia, assim, essa coisa de homem versus mulheres e eu acho assim, aumenta esse equívoco de dizer, por exemplo, que o feminismo é o oposto, Uhum. assim, do machismo no sentido da mulher superior ao homem, quando não é. E aí eu fiquei pensando: "Gente, é um problema". E na minha dissertação, uma pessoa comentou o seguinte, de como que a gente você falou, né, dos seus filhos e tudo, você compartilha algumas coisas, assim, nas redes, né, algumas coisas com eles, mas como que está sendo feita essa intermediação, no sentido essa mediação, na verdade, do que é consumido pelas crianças e o adulto responsável, né, porque é interessante ter essa avaliação, não dá para deixar assim a chupeta eletrônica, né, como o pessoal fala, de deixar lá o tablet e tal e tomar conta, porque tem conteúdos que vão dizer muito dessa questão de gênero e consequentemente lá na frente, né, enfim, da questão da sexualidade também, né, dessas pessoas. E eu acho que é interessante isso que você está trazendo, porque assim, parece que a gente está falando de criança, mas desenvolvimento acontece no momento em que você nasce até o fim da vida, né? Então, desenvolvimento é esse processo aí da gente ir se construindo, e ele está em constante, enfim, atualização. E aí, a gente se vê dizendo na clínica do adulto, para mulheres adultas, que mas você não está esperando que o seu relacionamento seja um conto de fadas, você não está esperando que esse cara seja um príncipe encantado. Aí a gente vai para a terapia de casal e diz assim, mas não é igual filme, vida real. Tem ou não tem aqueles terapeutas que eu costumo dizer que são terapeutas inocentes, né? Que estão dizendo o óbvio, o lulante, coisa que qualquer pessoa na mesa do bar consegue dizer, mas que na verdade vai dizer para essa mulher, não é isso não. E ela vai dizer, mas não é? Como não é? E aí, mas eu sempre aprendi que era, né? E aqui eu não estou querendo dizer que, é claro que em algum momento essa menina vai ter acesso a outros modelos de relacionamento também, enfim. Mas é interessante a gente entender que as pedagogias de gênero, e você estava trazendo o caso dos meninos também, né? Porque é interessante que o conteúdo do romance, que a gente vai chamar de princesas da Disney aqui, conteúdo de romance,
nem é apresentado para os meninos. Então, é a história do meu filho ir lá de príncipe da Disney, o pessoal acha bizarro. Né? Como assim ele pode se interessar por esse conteúdo? Mas eu fico imaginando, essas princesas vão casar com quem? Né? Os caras nunca nem viram, não sabem disso. Os conteúdos dos meninos são outros totalmente diferentes. O nome disso é pedagogia de gênero. Né? E acho que quando a gente pensa numa sociedade generificada, no sentido de que mulheres para um lado, homens para o outro. Aí o pessoal acha que, não, isso é só lá na mesquita. Não, isso... E não é. Né? Então, nós temos atividades de meninas e atividades de meninos desde muito cedo. E aí, é interessante isso. Estou aqui fazendo uma ponte com isso que você estava trazendo, dessas narrativas de anime, né, que já é de uma faixa etária um pouquinho mais alta ali, de adolescente e tal, que vem normalmente de uma lógica mais oriental até do que ocidental, né, e vem trazendo uma ideia de que tem umas mulheres que não querem nem ver homem. Mas a festa da princesa que o meu filho não podia ir. Também tinha um grupo de mulheres ali que entendem que tem coisas que são só de mulher. E aí eu fico pensando aqui, né? Estou aqui fazendo um apanhado geral, mas como que as meninas da tua dissertação, né? Então, as meninas que você pesquisou, como é que elas ficam no meio? Você pesquisou só menina, né? Foi. Tá. Como é que elas ficam no meio dessa história? Porque é uma bagunça, né? Então, assim, Olha, voltemos para as adolescentes que estão ali tentando sobreviver a tudo isso. Como é que é para elas? olha, antes de mais nada, deixa eu dizer que, assim, eu tive o privilégio de ter umas participantes de pesquisa, assim, de outro mundo, né. Até o professor Helder, que participou da minha banca, ele falou assim: "Nossa, Carla, as suas adolescentes são, assim, fora da curva, porque eu não vejo essa fala, essa coisa porque infelizmente o lado negativo foi que eu não tive, um grupo grande, mas em compensação Nunca tem, Carla. pois é. Nunca Mas em tem. compensação, em termos, assim, do que surgiu isso tudo que você falou, surgiu na fala das meninas, né, com relação a essa questão da escola, essa questão do que o menino vê ou não, o que quais são os aprendizados, né, que podem os filmes de princesa podem passar para meninos e meninas, experiências de adolescentes. Só para entender, foram 4 adolescentes, uma de 13 anos, 2 de 14 e uma de 17, né. Aí até a preocupação era: vai destoar muito a de 17 e tal", mas elas se mantiveram, assim, numa discussão bem interessante. Aí eu queria então, se você me permite, trazer umas falas para ilustrar isso aí Tá que ótimo. você Então, falou. deixa eu só clarificar aqui. O método é grupo focal, é entrevista Não. individual? Muito bom. Tá, então deixa eu explicar, porque isso aí A foi uma louca da ciência aqui quer saber, tá? foi tido inclusive como uma novidade, né, eu tô preparando um artigo para sair justamente por isso, porque o que que aconteceu? Inicialmente, assim, vamos lá, eu passei por um problema que eu precisei trocar de orientação, e aí isso bagunçou minha vida, eu já tinha feito parte da produção dos dados, enfim. Mas inicialmente, o primeiro contato que eu fiz numa entrevista piloto era, eu ia pegar, cenas, né, das princesas, de um modo geral, no caso eu estava considerando 12, porque agora tem mais uma que a Raya entrou e tal, mas na época eram só 12 até Moana. E aí eu ia tirar cenas para discutir com elas. E meu orientador à época falou: "Ah, não, vamos fazer uma coisa mais assim não tá legal, porque você está direcionando, né, a discussão, nã-nã-nã e tal". Eu falei: "Mas e aí, como e tal?". E eu lembrei, né, assim, no mundo que a gente vive hoje, aqui no YouTube, por exemplo, tem muitos reacts. E aí eu pensei, adolescente também tem essa coisa de fazer pesquisa com adolescente, tem um esforço, né, no sentido de manter ali o interesse, de usar um pouco da criatividade, jogo de cintura, um negócio assim, Uhum. para poder a coisa render. E aí eu propus para ele que se a gente fizesse um react. Aí ele: "Mas como assim?" Eu falei: "Não, eu assisto com as meninas o filme". Aí ele: "Mas você vai assistir o filme todo com elas?" Eu falei: "Tá, eu assisto, não tem problema". Então não foi grupo focal. Então, foi muito tempo com as meninas, eu passei muito tempo com elas, porque a gente assistiu todos os filmes. No formulário, né, lá onde eu apresentei o termo de assentimento e tudo, elas indicaram quais filmes elas tinham assistidos e qual que era o favorito e o que elas menos gostavam. Então a ideia era fazer reacts com elas, desses 2 filmes que elas indicaram.
E aí surgiram coisas ótimas, né, aí nos termos mesmo de YouTube, de parar e fazer comentário e tal. E claro, que durante ou as reações eu evitava, né, mas assim, ao final da gente ter assistido todo o filme, tinha ali uma entrevista não estruturada, com base, né, no que a gente assistiu, com base nas falas dela, então não houve uma uma coisa estruturada nesse sentido. Mas aí eu mudei de orientador, fui para uma orientadora e mudei também, né, não só isso, mas eu mudei também de abordagem teórica. Então, assim, inicialmente era algo mais fenomenológico e depois eu, né, enfim. E eu precisei, preencher alguns gaps com relação à teoria, que não tinha sido abordada Uhum. até então. Então eu tive um outro momento com as meninas, e aí sim uma entrevista com uma entrevista, né, no caso, semi-estruturada, para eu poder obter essas informações que ficaram faltando. Então, assim, foi bastante tempo dedicado com as meninas, mas foi ótimo. Até minha orientadora, né, quando eu já estava na parte final de análise dos dados, finalizando a dissertação, ela falou: "Carla, eu entendo que chega o final, a gente não quer nem mais ver os dados". Eu falei: "Juliana, isso não é". Juliana é minha orientadora, Juliana Prates, beijo. Eu falei: "Ju, para mim é ótimo, porque eu amei estar com as meninas, para mim a melhor parte foi essa produção de dados e analisar esses dados também. Então, foi isso, né. Então foi React, o a React, adorei a React, metodologia. com as E aí? adolescentes. E aí? Bom, e aí o que que acontece, né, eu fiz, foram 3 temas, né, com alguns subtemas e tal, mas de um modo geral o primeiro era concepções de gênero, o primeiro tema. E a ideia aqui era justamente entender o que que as meninas entendiam, o que é os papéis, os estereótipos, a presença disso no dia a dia delas e tal. E assim, a maioria delas comentam que é uma coisa mais da sociedade, que não tem essa de que a mulher não consegue fazer certas coisas que o homem consegue e tal. E aí uma fala, né, em questão de não conseguir fazer o que o outro faz, concordo que haja não concordo que haja atividade definida pelo gênero. Aí ela até coloca, né, por que a mulher não consegue levantar uma casa e um homem sim? Eu acho que os 2 conseguem. O que impede são mais a sociedade e os preconceitos mesmo. E aí tem uma coisa bem legal que uma outra coloca, que também atribuindo aí essa coisa da sociedade, né, de um modo geral, essa questão da estética. Que ela coloca assim: "Eu realmente tenho um pouco", isso é de 13 anos, tá. "Eu realmente tenho um pouco de dúvida em relação do porquê a mulher ter que ser desse jeito, passando 2 horas na frente do espelho, passando maquiagem, ajeitando o cabelo, escolhendo uma roupa para ver como é que vai ficar. Eu acho que o homem é mais largado e a mulher mais coisadinha, delicada, e eu acho que é mais por pensar o que os outros vão pensar". Então elas têm essa Uhum. noção. Aí uma outra complementa, essa mesma de 13 anos ela fala, né, dessa questão de que vão falar, se o homem sair só com uma bermuda, uma camiseta, de boa, nada acontece. Mas se a mulher se não sair com o cabelo arrumado, vão falar, vai ser criticada. E a outra, né, eu coloquei o nome delas são as princesas, então tem a Mulan, essa de Ah, 13 tá. anos, e Merida, de 14, ela diz que se a mulher usar roupa curta, vão falar nas costas e ela vai ter eu achei ótima essa o termo, assim, que ela usa, né, vão falar pelas costas que ela tá parecendo aquelas mulheres que se vendem em troca de dinheiro, né, o termo que ela usou. Mas que é meio isso, né, as mulheres estão, sob julgamento o tempo inteiro. É aquela eu vi outro dia, essa semana, um vídeo, né, assim, se a mulher se quer ter filho, porque quer ter filho, se não quer ter filho, porque não quer ter filho, se quer voltar ao trabalho depois de ter filho, por quê? E por que que vai ficar em casa se não então assim, pra gente não tem resposta certa, porque tudo vai ser um Uhum. problema. E as meninas demonstram essa consciência já desde aí. Já, E uma exato. coisa interessante, isso que você fala dessa questão do incentivo, eu acho que um dos trabalhos que eu utilizei na dissertação, que assim, que eu mais achei interessante, foi um que foi feito nas escolas. E mostrando, né, o quanto que essa questão de gênero já influencia já desde muito cedo, seja nas atividades que são disponibilizadas Uhum. para meninos e meninas, seja até na atenção que o professor ou um responsável dá na hora que essa criança, né, esse adolescente está fazendo uma atividade. Então tem umas coisas interessantes. E aí as meninas também já falaram isso, né, que elas falam que tem, distinção.
atividade, por exemplo, esportiva para menino, para menina, elas trouxeram como acontecendo, Uhum. atividades Os meninos jogam uma extracurriculares. coisa, as meninas jogam outra, né? Exatamente. Então, tem isso. E sobre a escola, teve uma que trouxe uma que eu achei maravilhoso, e aí você vê o quanto que a questão, se a gente pensar em termos de violência, né, de gênero, que enfim, que as meninas, mulheres sofrem ao longo da vida, independente do estágio de desenvolvimento, ela falou assim, essa fala eu achei bem legal, eu separei aqui: "Na minha escola mesmo, menina não pode ir de short, tem que todo dia ir de calça ou com short da escola e não pode ir de short comportado". Ela até faz assim com a mão, né, mostrando, né, o short, que não Uhum. é short super curtinho, short comportado. Não pode, por quê? Ah, sei lá o quê, vai atiçar os meninos. Uma coisa que eles deveriam fazer era brigar com os meninos por ter feito tal coisa e não com as meninas por estarem vestindo uma roupa. Isso me deixa com muita raiva, porque eu não tenho culpa da roupa que eu uso. É uma roupa normal, como a dos meninos. Os meninos podem andar sem camisa, mas agora as meninas não podem usar uma roupa mostrando a barriga. Isso foi a menina de 13 anos, né, Mulan, que que trouxe como uma experiência que ela já vive ali Sim. na escola. Então E eu acho interessante porque tem, a gente está falando de pedagogia de gênero e conteúdos que as crianças assistem são pedagogia de gênero, mas tem várias outras também, né? Tem o que elas ouvem, tem a igreja, tem a escola, tem tudo isso. E é interessante como muitas vezes, né, principalmente meninas, adolescentes, que já têm mais acesso à informação, e a gente tem esse boom, né, assim, que alguns chamam de quarta onda do feminismo, que é quando essas mulheres começam a entrar na internet e ouvir outras mulheres e ouvir sobre gênero e começar a questionar alguns dos seus padrões, que foi um movimento aí dos últimos 20 anos. E essas meninas vivem essa geração, né? E aí eu fico pensando que, por um lado, vem a princesa e eu acho maravilhoso, gente. Maravilhoso não, tá? Maravilhoso, estou sendo irônica, nos movimentos né, das grandes corporações, que, ai, não, essa princesa é moderna, ela até pensa em trabalhar. Eu falo, gente, 2024. Minha avó era muito mais moderna, né? Mas, enfim. Então, enfim, mesmo com as princesas modernas, que tem até uma irmã que ela também gosta e tal, enfim, mesmo com as princesas modernas, a gente tem isso, por um lado, e por outro lado, essas meninas tendo acesso a uma série de outras coisas, né? Então, não estou nem falando de pornografia hardcore, que elas provavelmente também têm acesso já, em termos estatísticos, né? Tem bem muita chance delas já terem tido acesso a isso. Outras narrativas, outras pedagogias do que é ser mulher, né? Muitos questionamentos dos papéis mais tradicionais de gênero, né? Então, outro dia desse eu recebi na caixinha de perguntas lá do meu Instagram uma moça que eu conheço, né? Ela, sei quem é, e ela tem, sei lá, meia idade. Ela estava dizendo assim: eu quero ajudar minha mãe, porque ela está há anos vivendo, enfim, situações abusivas no casamento com meu pai e tal. E aí eu penso, nossa, uma filha de 40 anos, uma neta de 20, uma mãe de 60, que perspectivas de gênero absolutamente diversas que elas têm num curto período de tempo. E aí eu fico pensando nessas meninas da geração de adolescentes de hoje que assistem princesas e aí depois vão ver mil outras coisas na internet que nada tem a ver com princesas, né? Mas que de certa maneira, e aí queria te ouvir sobre isso, assim, se ainda apesar de tudo isso, a gente ainda tem um lugar, né, da mulher ali que de alguma maneira vulnerabiliza essas meninas para violências, para desfechos negativos. tá. Bom, como você falou dessa questão da internet, né, eh, e aí eu coloco como tendo foi o ponto negativo, vamos dizer assim, o número de participantes, mas você falou: "Não, é sempre assim e tal, nã-nã-nã", e a forma também de divulgação, que eu divulguei nas redes e tudo mais. Então, tem uma questão aí de talvez uma tendência ao tipo de pessoa que viu e atendeu aceitou, na verdade, o convite, né. E é interessante quando você coloca isso, porque uma das meninas, quando a gente estava nessa parte da conversa falando: "Tá, mas e aí, como é que você se informa? Como é que você vê as coisas e tal?" E ela coloca: "Não, eu vejo". Não, primeiro que
ela colocou o seguinte, que ela, sendo mais curiosa, isso é a de 17 anos, sendo mais curiosa, ela quando ela descobriu que tinha um lado sombrio das princesas, ela ia atrás. E ela disse que faz isso com tudo, não só com as princesas, mas quando ela gosta de uma determinada temática, ela vai pesquisar mais sobre. Então, isso abriu os olhos para ela, para algumas coisas, né? A gente conversou sobre Cinderela especificamente, né? Sobre achados que ela trouxe, umas reflexões bem interessantes. Outras pessoas também que ela segue, aí ela até me citou, não, que eu sigo você e tudo, a psicóloga da minha amiga também e tal, para poder ver esses outros conteúdos. E eu Uhum. confesso a você que uma das como é que fala? O que motivou, vamos dizer assim, muito a minha pesquisa foi isso. Como é que as meninas hoje, porque querendo ou não, a gente não pode negar que Branca de Neve, Cinderela, A Bela Adormecida são consumidas ainda hoje. E ainda mais nesse contexto de streaming, porque antigamente, né, ou esperava passar na TV, ou era um Uhum. DVD na locadora, ou se comprava para assistir em casa, uma fita cassete, VHS, na verdade, VHS ou um DVD e tal para ter em casa, mas hoje com streaming, né, e criança tem essa coisa, criança e adolescente, enfim, de ficar no repeat ali, vendo a coisa incessantemente. E está disponível. Então, esse seu questionamento foi o que também me motivou muito. Eu falei, como que é isso? Como é que entra na cabeça uma coisa assim, meio distoante, assim, né? Da realidade, do que vê, do que está ali e tal. E aí é interessante pensar que elas. É, Mulan, a mais nova, ela foi a única que não teceu nenhuma crítica aos filmes, nenhuma. E ela coloca como muito incentivada pela mãe, pela avó, que gostam também e tal, tal, tal. Mas aí, ela é um exemplo interessante das contingências, vamos dizer assim, né, dessas coisas que dão um certo equilíbrio em como essas mensagens são, aquilo que eu estava falando, mediadas Uhum. ali Pelo num adulto, contexto. né? Exato. Por quê? Exato. O contexto familiar dela é que ela mora numa família, mora ela, a mãe, a avó, a bisavó, um tio, acho que uma tia, enfim, a casa é predominantemente de mulheres, assim, muitas mulheres e uma geração grande, né, assim, da bisa até ela, todas juntas. E ela comenta assim, não, a gente tem o costume de conversar sobre essas coisas. Ela trouxe sobre questão de violência que elas veem, elas discutem. E aí tem uma fala dela, quando você fala dessa coisa, né, do antigamente, tal, dessas ondas do feminismo e tudo mais, uma fala Uhum. dela que fala disso, né? Ela diz assim que sempre que a bisa dela fala de que mulher tem que casar, cuidar do marido e tal, porque ela comentou que no contexto da bisa era do tipo, só podia comer se o bisavô estivesse à mesa, e quando ele terminasse, tinha que sair todo mundo, então a avó dela às vezes comia rapidão e tal, sabe, então era uma coisa bem, nesse nível. E a avó coloca isso, não, porque tá errado, né, mulher tem que casar, cuidar do marido, da casa e tal. E aí a avó dela acaba falando: "Mãe, hoje em dia as coisas são diferentes, as coisas são mais atualizadas. Ninguém mais quer um homem que banque você. Todo mundo quer ser independente. Hoje em dia as coisas são mais diferentes." Aí ela coloca, né? Minha mãe até fala, vó, não existe mais isso, não existe um homem estar bancando a casa sozinho, entendeu? Não existe. Aí ela termina dizendo, né? Minha avó já é bem atualizada, minha tia também, minha mãe também, tudo atualizado. Então ela coloca esse fator, né, de atualização desse formato do que se espera, né, que é diferente do que tinha lá da avó, e talvez por isso ela não tem, ela fala mais das princesas, não desse aspecto. Por exemplo, o filme dela, tanto que o nome dela é Mulan, ela destacou muito mais a questão família. Então, Uhum. o aspecto, a questão não é que Mulan, enquanto mulher, não podia participar daquela sociedade ali machista daquela época e tal, não era isso. Mas era a ação dela enquanto uma mulher combatendo tudo aquilo em nome da família. Então ela trouxe essa coisa familiar muito forte. Então eu percebi que, assim, a depender do seu contexto, a leitura vai ser um pouco diferente e consequentemente a influência também, né, porque vai ser Mas que, compensada. pensa só, né? Assim, também é uma pedagogia de gênero, porque a gente vê mulheres combatendo tudo e fazendo tudo em nome da família, né? Mas a gente não vê esse conteúdo para os meninos. Faça tudo pela sua família.
né? E a gente vê isso quando a gente vai trabalhar com terapia de família, com orientação de pais. Cadê os caras aqui do consultório? Não deu para ele vir, né? Não conseguiu chegar. Estou brincando aqui, mas como que são pedagogias, né? Eu vou trazer aqui um comentário que a Patrícia colocou. Patrícia disse aqui: me chama a atenção a migração para o polo oposto na literatura teen adulta, em que em lugar do príncipe temos homens problemáticos, traumatizados, bad boys, e as mulheres vão consertá-los. Quer comentar? Sim. E aí a gente, assim, de novo, né? A adolescente de 17 anos, o codinome dela é Bela, porque ela gosta muito da Bela e a Fera. E é interessante que ela, apesar dos 17 anos e de todo um discurso bem crítico, depois eu vou trazer umas outras falas dela com relação à questão de abuso e tudo mais, mas ela não enxergou como um problema algo que é sempre discutido com relação à narrativa da Bela e a Fera, dessa coisa daquele homem, né, que aprisiona e que ela fica naquela coisa de transformá-lo no príncipe, né? A metáfora é o príncipe, de torná-lo ele um cidadão mais assertivo ali em sociedade, porque ele, enquanto fera, estava, né, isolado, enfim. Gente, mas é isso que acontece, não mudou, assim, só que ele só mudou a estética, não vai ser a fera, vai ser o bad boy, vai ser esses outros, mas no subtexto, não é isso que eu falo ali, a ideia é a mesma, da mulher que vai chegar para tomar conta e vai resolver esse problema, ou na esperança de, né? Não, a gente, em muitos relacionamentos, Ele vai mudar, né? passa por isso. Não, Ele ele vai depois que mudar. casar vai mudar, vai melhorar e tal. Às E não vezes vai, ele fica né? uma fera, mas depois ele no fundo, ele é uma boa pessoa. Isso, É o ciclo da violência. Então a gente exatamente. vê vou chamar aqui de um arquétipo, né? Mas a gente vê essa mesma história que se repete em diferentes narrativas, né? E ela aparece também na pedagogia das crianças. Então é um príncipe que estava vivendo a vida dele quando de repente ele encontra o amor, né? E as princesas estão ali de alguma maneira esperando aquele amor acontecer, né? E ele de repente é atravessado por uma flechada do Cupido, digamos assim. Vamos da mitologia até aqui, né? E é interessante você falar, né, dessa coisa do ciclo da violência, se você reparar, no próprio desenho é meio isso, que ele tem lá também os rompantes e rasga o negócio, mas aí depois: "Ah não, desculpa". Se a gente parar para Uhum. analisar, assim, tá ali já a coisa, né, esse condicionamento. Não, espera um pouquinho que, né, ele se descontrolou, mas depois vai ficar bem e tal. Gente, desde pequenininho já vê isso, né, Exato. então E eu acho que é aí é importante o que você trouxe, né, do adulto, desde o adulto que escolhe os conteúdos, até o adulto que media os conteúdos. Quem me vê aqui falando muito de criança e adolescente em contato com tela, com pornografia, né? O grande fator protetor é a presença de um adulto que está ali deliberadamente ensinando alguma coisa, né? Então, assim, meu filho viu pornografia, tá? Não posso fingir que não vi, não posso estar inocente, e aí eu vou chegar para ele e vou conversar, vou aproveitar aquilo como uma janela de oportunidade para conversar. E aí eu fico pensando nessa, né, enfim, nessa repetição dos modelos, porque eu me lembro que assim que nasceu minha filha menina, né, eu tenho um menino e uma menina, assim que nasceu minha filha menina, veio a minha sogra, na melhor das intenções, e a minha sogra é uma mulher muito, assim, educada no sentido de escolarizada, entendida, tem leituras na área de gênero, então, assim, não é uma pessoa inocente, tá? Não estou dizendo que é uma pessoa super... Mas aí ela veio e disse assim, olha, eu tenho aqui uns DVDs que foram da, sei lá quem, né, da prima, Princesa Arada, montam, todas elas. E aí, a minha filha tinha, sei lá, 1 ano e pouco. Tô aqui, eu posso? Ela ainda veio me perguntar, posso mostrar? Aí eu disse assim, pode, quando você achar que ela tem idade para namorar. Ou seja, conteúdo de namoro não é conteúdo da infância. Alguém aqui acha esquisito eu dizer que criança não namora?
que conteúdo de namoro não é sobre a infância, né? Mas a gente repete tradições. Estou dando o exemplo da minha sogra porque ela é uma mulher que eu respeito muito nesse lugar intelectual, mas que a gente vai repetindo. E que é muito fácil a gente repetir tradições, hábitos culturais, porque a cultura é exatamente isso, né? Essa repetição. Então eu fico pensando, muda de geração para geração? Claro que muda, né? Pensando na geração aí da bisa para a avó, para a neta, muda. Mas no pequeno, a história chegou para a neta. A história de uma mulher que vive para a família, que está ali lutando por um relacionamento, tentando modificar aquele cara e continua chegando, né? E aí eu fico pensando um pouco nessa história do papel, né, do adulto, em compreender o que é isso que a gente está ensinando, né? E como que, eu fico pensando como deve ter sido essa tua presença ali conversando com essas meninas sobre aquilo que estava acontecendo ali na tela, né? Então, foi bem interessante, porque assim, vamos lá, teve o desafio do React, porque tinha uma participante que ela era um pouco mais tímida, que aí não teve, então tem lados positivos e negativos, né, que não, espontaneamente não surgiu, assim, muitas reações como eu gostaria que tivesse sido mais espontâneo. Mas, mas elas fizeram leituras, assim, interessantes e a gente conversou numa boa. Então, por isso, inclusive, que eu não fiz até o pessoal, quando eu falei que ia trabalhar princesas, né, com adolescente: "Adolescente, mas isso é coisa de criança, isso adolescente já não quer mais isso". Falei: "Gente, mas perceba, eu quero conversar com sobre coisas que a criança, ela pode até ver, consumir e tudo mais, mas ela não vai ter essa consciência, essa Uhum. noção desse conteúdo que está sendo trabalhado, que obviamente é nesta fase do desenvolvimento, né, por conta de todos os processos, desenvolvimentais aí, físicos falando, enfim, cognitivos, etcétera, que a gente vai conseguir obter na adolescência. E uma coisa não anula a outra, o fato dela poder ter consumido mais na infância, ela sabe desse conteúdo, ela vive isso. Teve uma menina, inclusive, olha, eu nunca me interessei, mas eu tinha que assistir, porque todo mundo falava sobre isso. Todo mundo Então, fala assim, em volta. por mais que então, não é só uma coisa, eu não vou ficar de fora do que está sendo comentado. O pessoal está falando do filme que foi lançado e tudo mais, eu vou ficar de fora? Não, vou ver. Então ela disse: "Eu não me interessava". E eu achei aí, é interessante isso nessa questão, novamente, da mediação, que eu fiquei eu comecei a ler o comentário de Patrícia, e aí eu pensei em uma outra coisa, né, que é com relação a essa, a forma como as princesas de hoje são representadas em detrimento dos meninos, né. Tipo assim, se você pegar uma Valente da vida, ela tá lá querendo, brigando com a mãe e tal, com relação a fazer o que quer, não casar e tal, e os caras daquela animação são uns abestalhados. Todos, dos reis aos príncipes, uns bananões, assim. Então, Uhum. que modelo também é esse de mascu aí reforça aquilo que eu estava falando, né, desses polos opostos e que na verdade não podem, parece que não coexistem, né. Mulheres que, apesar de querer, de repente, ter sua independência ou trabalhar, de repente ela até pode querer casar e ter filho e ser mãe, e o cara sabe, parece que não, ou é uma coisa ou outra. E eu acho que isso que é um problema e que talvez essa mediação do adulto, enquanto, né, quem decide ali o que está sendo assistido e tudo mais, e vamos combinar que hoje, diante dessa questão tecnológica, de que muitas vezes os pais não ficam, eh como é que fala? Controlando, Não estão assim, ali assistindo, né? exato, Junto. né, fica à mercê, assim, do que a pessoa tá, do que a criança ou o adolescente está vendo e o que está se formando na cabeça dessa criança. Você ficou falando assim: "Ah, a criança não namora", e é interessante que eu lembrei, passando aqui várias coisas, né, pra nossa conversa hoje, eu lembrei que quando eu era pequena, isso para mim é muito claro, eu tinha 5 ou 6 anos de idade, porque era numa escolinha lá em Salvador. Paty vai conhecer, era ali na Pupileira, Jardim Encantado, o nome da minha escola. Ela tinha uma escola e tinha um jardim enorme. E nessa escola, na hora do recreio, assim, a criança pode não ter uma noção, é por isso que precisa dessa mediação, mas ela vendo certas coisas, ela pode reproduzir, sem nem ao certo saber o que é exatamente aquilo. Mas tinha os meninos
que tinha uma certa mania de, tipo assim, se o menino tinha um crushzinho na menina, ele pegava, os amigos ajudavam a pegar a menina para dar um beijinho à força, por exemplo. Acontecia. E aí, aconteceu comigo. E tinha esse menino, né, que era o meu crushzinho, minha família toda sabe: "Ai, meu crushzinho, e tal", era foi. Só que na hora eu falei: "Que absurdo, não, não, não". E tá, eu era muito da briga e tal, e me desvencilhei, não rolou. Depois eu falei: "Poxa, mas era o menino que eu gostava". Eu falei: "Mas desse jeito não, tá errado, isso não tá Uhum. certo", sabe. Então assim, eu lembro que isso aconteceu comigo, tinha 5 ou 6 anos, e eu lembro disso muito claramente, sabe. Muito, Experiência emocionalmente, né, importante da tua infância. Sim, né, o marcador, assim, cadê alô, terapia do esquema, né, assim, a emoção. claro. Mas mas foi, e assim, porque estavam ali, porque são abusadores ou sei lá o quê. Não é isso, mas assim, o que que foi consumido, qual é o modelo que estava tendo, o Uhum, que está sendo falado, o que está sendo visto. E aí, quando as meninas falam, né, eh dessa questão do que esses filmes de princesas podem ensinar, enfim, enquanto tecnologia de gênero, assim, as animações, né, dentro da pedagogia tem a questão uhum. das tecnologias, e os filmes são um tipo de tecnologia. Como que ele pode estar ensinando, o que é que aprende o menino e a menina. Aí foi unânime. Não, que as meninas podem ser mais passiva, que tem que esperar alguém, que não pode resolver as coisas sozinha. Uma até, né, que ficou muito indignada falando de Cinderela, que era o eita, ficou o joinha. É, a princesa que ela menos gostava, mas ela falava com tanta raiva, assim, mas com tanta raiva não, indignação. Com tanta indignação, que ela falou: "Minha gente, é sério isso? Como é que pode? Tanta coisa para ela pedir para essa fada madrinha, ela vai pedir um vestido para ir para uma festa, a menina lá toda se acabando, escravizada na casa, ela vai pedir para ir para uma festa, a menina". Então, maravilhosa. E aí ela diz, né, que a mensagem pode ser isso, que você só vai conseguir resolver seus problemas através de terceiros, através do príncipe e tal. E aí essa, né, que eu comentei, a Bela, de 17 anos, que gostava de ver o lado obscuro dos contos de fadas e tudo mais, ela trouxe essa questão do beijo, né, eh ela fala assim, né, que ela foi uma das histórias que ela foi ver e se aprofundar mais, e os significados e tal, foi da Bela Adormecida. Ela fala assim: "A Bela Adormecida foi uma das que eu fiquei mais assim", aí ela faz, né, assim, de cara, né, tipo, tem umas coisas que acontecem, principalmente atualmente, infelizmente, mas acontece muito, que é o assédio, né, o abuso de uma pessoa vulnerável ou inconsciente. O príncipe foi lá beijar uma princesa dormindo. Ele não teve uma resposta dela falando que não queria ou se queria, ou seja, não dando a opção dela escolher se queria ou não aquilo. E aí ela coloca, né, que isso pode ser a mensagem do tipo assim: "Olha só, você é homem, você está aí nesse seu direito de ver ali um corpo". Gente, abre a notícia, eu não preciso, né. E é interessante porque essa menina consegue fazer a ponte entre uma coisa e outra, né, que aí eu acho que é o poder da quarta onda do feminismo, porque até então a narrativa era de que isso era romântico, de que seria uma grata surpresa ela acordar sendo beijada por um príncipe, né, que ela mal conhece ou não solicitou, enfim. E que isso seria, e aqui estou falando de pedagogia de gênero, a gente está falando muito de menina, mas para menino também, porque o menino entende que mulheres adoram acordar. É romântico, se eu a amo, né? É isso que você está me contando. Não, uma maneira razoável de eu demonstrar que eu estou interessada numa menina é agarrando ela com força. E eu fico pensando, gente, aquele homem das cavernas, né? Que bate, leva, arrasta. Tipo isso. Então, é diferente, né? Mas existe uma leitura de que isso é romântico. E essa leitura que é problemática. Porque a leitura do Homem das Cavernas, todo mundo olha e diz assim: nossa, ele arrastar a mulher pelos cabelos, a gente entende que é violento. Mas a da Bela Adormecida, a gente entende que é romântico. E a minha geração entendeu É o beijo de também. amor romântico, né, assim, Um beijo de amor. Que resolve a vida dela, inclusive, que é isso que você falou. Tem a história do homem que resolve a vida dela, né? A Fera resolve, o da Cinderela resolve, o outro lá também da Branca de Neve resolve a vida dela, a Bela Adormecida. O homem está resolvendo a vida dela. O casamento, então, assim, ela está pedindo para a fada madrinha um vestido? Não, ela está pedindo uma vida melhor, através de um casamento, né? Então, assim,
sair de uma situação de abuso para entrar num casamento de amor romântico. E aí é interessante pensar, né, essa questão quando elas colocam desse aprendizado, dessa passividade das princesas, de esperar, tem uma que fala assim: "Não, é que os caras vão para lá fazer as coisas, vão lutar pelo reino", ou seja, nesse sentido mais do explorar, de estar no mundo, enquanto a mulher mais em casa, né, cuidando dos filhos, da Uhum. família, etc e tal, mesmo se pensar numa princesa, o que teoricamente também não faria nem muito sentido, né. Mas enfim, e É o que o aí Renato colocou, que a princesa cuida dos 7 anões. pois é, então, exatamente. Não era nem parceiro dela, né, assim, caiu na casa dos 7 anões, virou responsável pelo cuidado do trabalho doméstico, né. Exatamente. Então tem muito isso, eh, e aí agora espera aí que eu ia falar uma coisa e Ai, acabou que desculpa te não, tudo interromper. bem. O que eu lembrei. Me veio, né, diante dessas reflexões para a gente estar aqui hoje, o quanto, pensando em violência, especialmente matrimonial, né, no sentido da mulher estar disponível, da mulher ter que ser grata e fazer o que quer que seja, né, por esse parceiro que que está ali e tal, e o quanto que isso também não ensina de certa forma não, né, ensina isso. No sentido de que você está lá e tem que estar linda, bela e cheirosa e disponível, né. Então, isso é um problema E que a essa é a gente queixa que chega no meu consultório, né, exatamente. que é falta de desejo, que você tem que estar linda, cheirosa e disponível querendo hoje em dia, né, não basta estar disponível igual minha avó estava desde que eu vou lhe usar. Tem que estar querendo ainda, gostando, ter comprado a lingerie nova, né. Engajada. É, e as mulheres não estão querendo e não sabem por que que não estão, né, e aí vão buscar tratamento, e aí será que as nossas terapias entram em que lugar, né, as nossas intervenções entram em que lugar nessa nessas pedagogias de gênero também? Porque aí o terapeuta inocente vai dizer: "Ah, quem sabe você não compra uma lingerie, vai para academia, cuidar de você". Reforçando É o tudo isso, né, reforçando reforçando os estereótipos todos. ainda mais, quando na verdade, vamos combinar, é uma questão do tipo, as pessoas estão é aquilo que a gente já sabe, né, das duplas, triplas, sei lá quantas jornadas. E simplesmente, gente, não dá, não quero e não tô afim. E tem uma coisa também, assim, eu não me lembro agora qual foi, o que que eu vi, assim, mas que tinha uma questão do parceiro contribuindo ali para lembrei, é porque uma das coisas que eu tô assistindo também, né, que eu terminei de assistir recentemente, foi Família Dinossauro. Recomendo, recomendo muito fortemente. Gente, Maravilhoso. isso aqui que a gente está falando, lá na década de 90 já era falado, assim, mas sem sutileza. Sério, tá no meu radar fazer um vídeo com as indicações dos episódios e das temporadas lá, porque tem questões de gênero lá maravilhosas. E aí tem uma questão que é quando eu acho que o Baby nasce, que a Fran tá ou alguma questão com o Baby, enfim, Baby é um bebê, né, e aí a Fran tá lá cansada, nã tal, e o Dino resolve que vai ajudar, entre aspas, e ela, tipo, passa a ter: "Uau, você tomou responsabilidade, você fez alguma coisa na casa", e aquilo pra ela foi uma coisa, que a acendeu sexualmente, que foi né, muito pra ela foi maravilhoso. Então, às vezes, também tem essa coisa de você saber que você pode contar com a pessoa com quem você divide a casa, que assume coisas também da casa, e que isso vai, ser revertido de outras formas também, né. Falei: "Opa, ó", né. Mas E tem estudos mostrando que casais dupla renda, onde o homem ajuda mais, né, ou seja, número de horas que ele gasta, o parâmetro é número de horas que ele gasta trabalhando dentro de casa em relação ao número de horas que todo mundo trabalha fora de casa. E esses casais têm maior satisfação sexual. pois é, ó, Fica a Dino da dica. Silva Sauro, já lá em 1990, já estava dando essa dica. Eu me lembro, você falou aqui que eu atendi há um tempo atrás uma paciente que ela um casal jovem, assim, os 2 bonitos, ativos,
E aí ela dizia assim que ela não tinha nenhum desejo mais por ele, né? Tinha uma dinâmica ali toda complicada. E aí a gente estava, enfim, em terapia, e aí um dia ela falou assim: você não sabe o que aconteceu? Me deu vontade de transar com ele. Eu falei: o que? Ela falou uma coisa muito bizarra, eu fiquei até achando que era esquisito. Ela achou que era pervertido o que ela tinha pensado, porque ela disse assim: a gente foi com as crianças não sei aonde, numa pracinha, sei lá, e eles tinham 2 filhos, e aí ele ficou lá cuidando um pouco das crianças. E aí ela começou a achar ele bonito. E ele estava cuidando das crianças no parquinho, estava brincando com as crianças no parquinho. E ela começou a achar ele bonito. E ela ficou com vontade de transar com ele depois de, sei lá, 2, 3 anos. E ela achou aquilo, ela não entendeu, não fez o link, porque o problema dessa história toda é tão natural que pessoas escolarizadas não fazem o link, né? E ela veio me confessar aquilo como se fosse uma certa perversão. Ela estava levando para um lugar de assim, como que pode cuidado de criança ter alguma coisa a ver com sexo? Sexo não pode ter criança envolvida, né? Eu falei, não é sobre criança. Não. Talvez não seja sobre criança. Você estava me dizendo, estava dizendo que você estava achando seu filho bonito, você estava achando ele bonito, fazendo aquela tarefa qualquer. Ele podia estar malhando, podia estar correndo, podia estar trabalhando, ele estava fazendo um outro trabalho. E você achou legal. Eu acho que a gente devia contar para ele que essa é a sua nova fantasia sexual. A gente estava brincando, tô brincando aqui, mas fantasias, né? Tem a ver com essas construções do que a gente erotiza. E aí a gente erotiza, a Herculana colocou aqui, né? A gente normaliza e erotiza o bad boy, o homem que nunca amadurece, aquele cara que te magoa. Meu filho agora anda, as amigas dele, né, apresentaram para ele a Taylor Swift. E aí ele anda aqui ouvindo. Gente, as músicas da Taylor Swift, eu falei, ai, essa altura do campeonato 2024, o conteúdo é esse? Eu nunca tinha parado para ouvir. Falei, gente, não tem nada contra a Taylor Swift, eu acho ela ótima, mas assim, uma história do bad boy que maltrata ela. Eu falei, ai, gente, a Bela e a Fera, o retorno. Ó, mas assim, ó, eu não sou Swiftie, tá, mas deixa eu fazer só um adendo, porque assim, ela obviamente tem no início da carreira, ela começou com 16 anos, nã-nã-nã, enfim, reproduções sociais de tudo isso que a gente tá falando e tinha essas coisas na letras, mas por conta dessa problemática eita gata, ó, passou atrás e mexeu na câmera. É, enfim. Ela regravou as músicas e ela fez, alterações nas letras. Então tinha letra que ela tinha uma certa rivalidade feminina, ela já mudou, então ela Sim. tem uma certa preocupação. Tá no ideal? Não, certamente, mas está nesse processo também, né, de rever suas próprias afirmações do passado, enfim, essas coisas todas, né. Isso acontece. E que é isso, né? No fundo, quando a gente pensa em terapia, quando a gente pensa em educação sexual, quando a gente, né, tem a ver com a gente poder construir outras narrativas. Acho que esse é o lugar onde todas as psicoterapias se encontram, né? Vamos construir outras narrativas, reestruturar crenças, ressignificar, e cada uma dá um nome, mas é basicamente a mesma história. E, e é muito o que a gente fica fazendo, né? Na terapia de casal, na terapia individual, na terapia sexual, ajudando as pessoas a olhar para aquela história de um jeito que não é o que elas estão olhando. E muitas das vezes a gente está precisando ajudar as pessoas a pensar fora da caixa em relação a esses padrões que a gente estava aqui conversando, né? Padrões de gênero, padrões que foram ali trazidos de uma forma muito intensa, né? Muito, quando eu digo intensa, é muito regular, muito, né? Todo mundo fala disso, todo mundo escuta isso, todo mundo muitas vezes o mesmo assunto. Não sei como é que as crianças não cansam desse assunto. Eu queria fazer só um comentário, né, que foi quem foi que falou? Que você colocou agora, né, Herculana, de que o homem não amadurece. E se a gente parar para pensar, meninas, independente da idade, são mocinhas desde sempre, que é mocinha, mocinha, mocinha. E aí, enfim, tem pouco tempo, alguns casos, né, eh, de uma menina acho que 12 anos que engravidou em decorrência de um estupro sofrido e tudo mais. E depois teve uma reincidência e assim,
aquele mundo tóxico do Twitter falando e pessoas famosas inclusive: "Ah, porque repetiu porque gostou", a menina foi violentada. E aí já colocando ela num lugar de uma escolha sexual que não cabe, né, para uma Uhum. criança de Uma 12 anos, criança. enfim. Mas é mocinha, a menina já é mocinha. Homem não, ele vai ter 40 anos, mas é um menino, não sabe o que está fazendo. Então Você vê, assim, o Daniel Alves não sabia o que ele nossa, fazia, no coitado, coitado, né, é. tadinho. Ironia gente, pelo amor de Deus, que depois faz, né, sei É, lá. sim. É só Sim. pelo amor de Deus. Então assim, não, imagina, ai, estava lá na curtição, Robinho também estava lá, de repente, quando viu, mas má ele é um rapaz. influência dos amigos, má É. influência. Então, assim, isso a gente vê, né, essa distinção, essa questão da responsabilização, que é uma Branca de Neve, que vai tomar uma conta da casa com 7 marmanjos, mas é ela que chega e Branca de Neve tem, tipo, 13 anos, né, ela é uma criança. Uhum, E os uhum. caras, os marmanjos, mas ela chega na casa e é ela que vai tomar conta de tudo, porque ela já é uma dona de casa, então já é uma mocinha. Os caras não, não importa. Então é desde muito cedo, e isso vai você falou assim: "Ah, por conta da repetição e tal", eu particularmente eu me preocupo mais com as mensagens veladas, assim, as coisas não tão sutis, que ficam batendo ali, e que entra na cabeça, sabe, e que as pessoas como a sua paciente, né, tipo assim: "Ai, não sei de onde veio isso e tal", sabe aquela coisa? Que a gente fica ali internaliza sem entender muito bem, porque a coisa quando é mais diretiva, quando enfim, explícita, fica um pouco mais fácil de você identificar, mas essas outras coisas não. É porque eu não tô entendendo essa sensação, essa vontade de me relacionar, né, de me manter, de repente, nesse relacionamento abusivo, na esperança de que, de fato, essa fera vai se tornar um príncipe encantado e a gente vai poder finalmente viver feliz para sempre. Né, aquela sensação, assim, que não sabe de onde veio, mas de uma certeza de que aquilo é verdade, sabe. Eu acho que isso que é o perigo dessas tecnologias de gênero, que incutem mensagens, né, que ficam, são mensagens desde muito cedo e que ficam com a gente até muito tempo depois, né. E isso que você falou do muito cedo é super importante, o Renato está dizendo aqui, né, essa questão das princesas indiretamente incentiva o casamento infantil, né, essa história, o tema do romance do casamento, muito precocemente inserido na infância. Essa, na verdade, é a minha principal queixa em relação às princesas, né, assim, que, enfim, elas repetem estereótipos de gênero que estão aí, né, mas acho que a gente entender que isso é conteúdo para a infância, eu acho muito discrepante em relação a toda uma preocupação de que criança não namora de abuso sexual. A gente está ensinando as crianças a se protegerem de abuso sexual e a gente está dando a fantasia da princesa que vai ser beijada por um príncipe enquanto dorme. Não entendi. Não entendi. Como que essas duas coisas conversam com a mesma criança que tem 3 anos? Então, assim, acho que essa repetição, né? E cultura é repetição. Essa repetição é que eu acho que é uma coisa para a gente estar atentos, né? Então, a Cleusa aqui está dizendo, as meninas ficam querendo ser adultas muito cedo. Claro, porque assim, ela começa a ser exposta a conteúdo adulto. Ela é vista como a menina mocinha. Comporte-se como uma mocinha, cuida do seu irmão, cadê suas coisas, né? A gente já tem todo uma narrativa para as meninas de que elas têm que uma série de coisas muito cedo. Que os meninos a gente faz uma vista grossa danada, né? Tá, não escovou o dente, não tomou banho, ih, aprontou, ah, mas é menino, sabe como é que é criança, né? E menina deixa de ser lida como criança nesse lugar de que pode fazer um monte de coisas sem limite muito cedo, talvez até nunca, né, na vida dessa menina. E aí elas ficam querendo crescer rápido, claro, porque elas estão fazendo o que ali? Se a infância delas, né, enfim, não pode ser a mesma. Aquela coisa do tão livre não tem. Fico esperando a hora que eu vou poder encontrar o príncipe mesmo. E aí vira um alvo muito fácil para qualquer um que se apresente nesse lugar de príncipe, né? Ou de Com certeza. candidato. É, com certeza. E quando a gente pensa, né, nessa questão da educação sexual,
que é tão criticada, vai educação sexual para criança, eu falei: "Gente, pelo amor de Deus". É justamente para ter esse entendimento, né, do que pode ou não. E, voltando novamente a essa coisa da mediação, quando você fala, desse casamento infantil e tal, a gente tem que pensar que Branca de Neve foi de 1937. Então, assim, eh, eh, era um outro contexto, né, uma outra realidade, e aí você apresenta isso na verdade, até teve eu tive uma conversa que para mim foi bem, interessante com a minha orientadora, que a gente estava falando sobre esses remakes, né, que tem, tipo, a Ariel agora, que teve o live action, e aí teve toda a discussão da Princesa Negra e tal, como se existisse princesa não, a sereia, né, como se Sereia. existisse sereia e se ela tivesse cor de pele, né, normal, não fosse uma escamosa ou, sei lá, de bolinha roxa ou enfim. Mas vem agora, Branca de Neve, né, que aí tem toda essa discussão também. E aí eu, né, conversando com a minha orientadora, eu falei assim: "Poxa, que legal e tal, né, o que estão querendo fazer e tal, reescrever a história e tal". Aí ela veio pra mim com um negócio que ressignificou pra mim esses remakes, que ela falou assim: "Mas precisa? Precisa estar fazendo remake dessas histórias? Será que não tá na hora de criar novas histórias, assim, tipo, Novas histórias. num História contexto um pouquinho mais mais", moderna. entende? Não é uma questão porque, assim, se você entender que Branca de Neve é de 1937, tá representando uma coisa daquele momento, daquele período ali. Uhum. Fez sentido e faz sentido se você olhar com essa vi com esse com essa visão e esse contexto específico. Não faz sentido nenhum em 2024, né, não faz. Então, assim, pra que trazer pra cá, sabe, essa mesma história? Por que não construir outras histórias? Mas claro, aí de Uhum. novo, não tem inocente nessa história. É muito mais fácil você explorar, especialmente em redes sociais, que o que mais, vale é engajamento, então fale mal, mas fale de mim, né, aquela história. É mais fácil você explorar o engajamento de uma história de uma princesa já conhecida, então você não tem que Claro. trabalhar na apresentação de um novo personagem, uma nova história e tudo mais. E tem essa coisa do engajamento, porque vão ter os haters, vão ter as pessoas que vão dizer: "Poxa, que legal, tá moderno, não tá e tal", mas não precisa, a gente não tinha mais que estar falando delas, mas infelizmente ainda são, porque se você olhar oficialmente a franquia Disney Princesa, tá lá, Branca de Neve é a primeira princesa e tem. Se você for no parque, vai estar lá Branca de Neve também, né, Sim, então não precisa ir no parque, basta ir na escola, né, nas mochilas, no também estojo, na nos garrafa de aniversários, água, né, nos enfim. aniversários. Tudo, então elas Assim, estão presentes, mas não deveria, né, assim, a gente devia estar passando por um processo de atualização, não de histórias antigas, mas de construção de novas histórias, representando, né, esse momento que a gente vive, né. Essas mulheres, essas crianças de hoje, Carla, enfim. adorei te ouvir. Sua dissertação está na minha lista de leituras. Eu Não eu li ainda, mas devo estou eu querendo. devo não, eu ainda não mandei a versão final para o repositório da UFBA, eu devo estar finalizando agora, não no final do semestre, que já foi, agora em junho, né, porque maio já acabou, e aí eu compartilho depois o link no Coloca lá no grupo, time TCS, do quando grupo. tiver no repositório pode deixar. Ah, tá em greve a UFBA, então tem questões burocráticas internas, que aí Sei como teremos é. que aguardar um pouquinho, mas eu disponibilizarei, pode deixar. E muito, muito obrigada. É um prazer enorme ter você no time TCS. Poder, né, ouvir essas discussões. Acho incrível que a gente esteja ocupando cada vez mais lugares acadêmicos, né? Então, eu adoro quando temos bons clínicos que também vão para um lugar de pesquisa e que aí conseguem trazer, né, a pesquisa para um lugar de clínica e fazer essa conversa que ainda é uma conversa que poucos conseguem fazer, né, tanto na psicologia quanto na sexualidade, de uma forma mais específica. Então, é um prazer imenso. Muito obrigada, muito, Eu muito que obrigada. agradeço o convite, já falei em outros momentos, eu que fico muito feliz, assim, pela sua acessibilidade, pelas trocas, enfim, eu adoro, estou no time há bastante tempo, assim, e sempre assim, não tão ativa como outras pessoas, porque também você já sabe o meu contexto, né, de Uhum. interesse em estudar, não sou sexóloga, como muitos colegas do time TCS, mas a sexualidade, obviamente, por aparecer na clínica, por ser também uma temática de meu interesse, eu estudo, mas eu
abordo e contemplo outras questões, não só as sexuais. E, enfim, admiro demais também o seu trabalho e essa aproximação que você tem dos seus alunos sempre e dando espaço, né, que é o mais legal de fazer parte de um time como o que você construiu ao longo desses anos. Então, muito obrigada pelo convite, fiquei muito feliz em compartilhar minha dissertação. Deixo o convite aqui mais uma vez para quem chegou depois. Tem o link no meu YouTube, da apresentação da minha dissertação, então eu falo um pouco mais, coloco outras falas, dou uma contextualizada da teoria, né, não só do desenvolvimento, mas essas questões também de gênero, falo dos dispositivos, das tecnologias, então tem lá um pouquinho mais de detalhe na minha apresentação, na defesa, então quem quiser assistir, tá aqui o convite, e eu disponibilizarei o link, assim que tiver no repositório da UFBA, para Tá o time também, ótimo, tá super bom? obrigada. Obrigada, Gente, muito Aline, obrigada beijo, para quem estava gente. com a gente aqui. Se você gostou dessa live, encaminha ela para os seus grupos, manda para os grupos de mãe. Eu normalmente digo, manda para os seus grupos profissionais de saúde, mas essa aqui você pode mandar para os seus grupos de mãe da escola também, tá? Enfim, mas manda para os seus colegas profissionais de saúde, psicólogos. A gente precisa sair desse lugar de inocência, de repetição sem saber porquê, né? Desses hábitos que muitas vezes vão reforçando aí crenças que a gente sabe que estão na base da vulnerabilidade, das questões de gênero, das questões da sexualidade, da vulnerabilidade em saúde mental para mulheres, para homens. Enfim, vejo vocês quinta-feira que vem. Um beijo para todo mundo e até quinta. Obrigada, Carla. Nada, tchau, tchau.